Com forte crescimento no faturamento, a Petz reportou no quarto trimestre de 2021 um lucro líquido de mais de 31 milhões, uma alta de 16,2% sobre igual trimestre de 2020. E a gestão definiu claramente os próximos passos da companhia, abertura de mais de 50 lojas para os próximos anos. Mas e aí, investidor e investidora? É hora de comprar as ações Petz 3? Olá, investidor! Olá, investidora! Eu sou Lucas Carvalho, analista da Toro. Estou na companhia de João Freitas, analista de FIIs e ações. Tudo bem, João? E aí, Lucas, tudo certo. Vamos para mais um vídeo. Vamos lá, pessoal. Essa semana temos várias empresas, vários setores, né, João? Temos aí construção civil, a própria B3, a própria Bolsa vai divulgar seus números, já divulgou os seus números. Temos muitas empresas do varejo, shoppings. Então, assim, foi uma semana recheada de informações e a gente vai trazer aqui os principais destaques. Vamos começar por um setor que foi amplamente prejudicado, a dinâmica operacional do segmento de shoppings em relação à pandemia, e a gente percebe que, com o avanço da vacinação, a reabertura da mobilização das pessoas, os resultados começaram a apresentar melhorias, não é, João? Bom, pois é, né, Lucas? Então, os shoppings a gente até trouxe num vídeo passado aí, já falando nessa temporada sobre os resultados do shopping, como o setor tinha sofrido muito e vinha numa tendência de melhora. Essa semana a gente teve duas empresas importantes soltando os resultados, que foram a BR Malls e a Iguatemi. São empresas com nichos um pouco diferentes, segmentos de atuação diferentes, mas no geral a gente consegue observar tendências bem parecidas nos resultados e até corroborando um pouco do que a gente já viu lá atrás na Multiplan também, o que a gente já vê quando a gente olha às vezes os fundos imobiliários de shoppings. A Iguatemi a gente viu com o lucro líquido de 344 milhões, mais de 344 milhões, então já superior ao valor registrado em 2019, ano pré-pandemia. A BR Malls, apesar do lucro ter caído no quarto trimestre, quando comparado com o quarto trimestre de 2020, se a gente olhar acumulado do ano também crescimento aí de mais de 15%, o que a gente observa, né? As lojas já estão abertas 100% do tempo, o horário de funcionamento do shopping já está normalizado, a circulação de pessoas já voltou, as ocupações também vêm se recuperando, né? Então, os shoppings, o que tinha de vacância vai se reduzindo, o que tinha de desconto também, né? Desde o começo de 2021, as empresas foram diminuindo aos poucos esses descontos. Isso aliado aí com o crescimento de vendas, o próprio crescimento de aluguéis, vem contribuindo bastante para o crescimento da receita, para a retomada dessas empresas no geral. Então a gente vê as empresas de shopping, tanto a BR Malls quanto a Iguatemi, seguindo a tendência geral do setor, que é de recuperação e de normalização. E a gente tem ainda que ter aqueles cuidados quando a gente pensa, às vezes, em inflação e tal. Então, é muito por isso que quando a gente bota, por exemplo, a Iguatemi, a gente coloca ela, às vezes, um degrau acima, porque ela está... uma segmentação de público-alvo, essa segmentação dela torna ela uma empresa mais resiliente ali, em termos de receita. Outra coisa interessante que a gente viu no resultado dela nesse trimestre também a penetração do digital, né? Então as iniciativas digitais ali da Iguatemi já estão chegando aí a 15% das receitas totais. Receitas, inclusive, se a gente for olhar vendas totais da Iguatemi, por exemplo, no ano, ainda está abaixo do nível pré-pandemia. Mas se a gente olhar no quarto trimestre, já está abaixo do quarto trimestre do pré-pandemia, né? E o quarto trimestre é o mais importante para esse segmento, né? Tem muitas festividades, Black Friday, Natal. Exatamente. Então, é um trimestre muito importante. A gente já vê que no começo do ano, às vezes, podia estar um pouco abaixo, agora já volta a recuperar com um pouco mais de força. Então, a gente vê o setor muito bem. A Iguatemi aí é uma das nossas favoritas, né? A gente tem recomendação de compra para a Iguatemi. E é isso, né, Lucas? Eu acho que o setor está retomando aos poucos aí. É engraçado a gente fazer uma avaliação também de múltiplos, né, João? Pela própria segmentação de públicos-alvos, Multiplan e Iguatemi negocia um prêmio, né, uns múltiplos mais caros do que, por exemplo, BR Malls, que tem uma outra segmentação de público-alvo. No caso da BR Malls, a gente até fez um relatório das ações mais baratas da Bolsa no ano passado. Hoje, BR Malls negocia abaixo de uma vez esse valor patrimonial por ação, que assim, representa um grande desconto. Não à toa, vamos falar desse cenário de bastidor,
porque a BR Malls vem sofrendo várias assédios para, né, uma combinação de negócios, uma fusão e principalmente a aliança Onai Sierra, né, que fez uma proposta para ela. A própria Gafisa, duas propostas. Tá na Gafisa. Nelson Tanuri, Ancarta. Então, o setor aí, os bastidores, os helicópteros lá na Faria Lima indo de um lado para o outro, muita conversa rolando, então a gente pode acabar tendo algum deal aí no curto, médio prazo dentro do setor, né? Na própria data de divulgação dos resultados da BR Mall, né, que foi ontem, após o fechamento, também eles acabaram dando uma negativa, a última tentativa de aproximação da Aliança, alegando que o valor, apesar de ter aumentado a proposta passada, ainda estaria subavaliando o negócio, né, o potencial do negócio. Então mostra também que o management pode estar aí otimista com o valor das ações agora para o médio prazo, daqui para frente, né, nesse cenário de recuperação. Mas o fato é que a própria gestão define que a BR Malls está aberta para ouvir novas propostas. Então, sim, está à venda, em outras palavras. Sim. A gente tem que avaliar como se dará essa proposta, combinação de ações, mais pagamento de dinheiro, por exemplo. Mas, de fato, pode-se esperar um pagamento de prêmio sobre a ação negociada no mercado. Isso pode favorecer os atuais acionistas, que já estão posicionados no papel. Sim, com certeza. Boa. Vamos lá, BR Malls e Iguatemi. Vamos falar agora do que tem dentro dos shoppings da BR Malls e Iguatemi. Vamos lá, vamos falar do setor varejista. E quando a gente fala do setor varejista, obviamente o cenário macro, com mais inflação, tivemos aí a decisão da taxa de juros, um aumento de 100 bips, um aumento de 1%, levando a taxa para 11,75. A expectativa, e já está contratado, mais uma alta de igual magnitude, ou seja, daqui a 43 dias aproximadamente, teremos taxa de juros Selic próxima de 12,75. O mercado ainda não sabe se é o teto máximo, se o Banco Central vai chegar nesse atual nível e vai segurar, né, ainda assimilando um pouco do impacto de uma consenso que o mercado tinha chegado de que o Brasil agora operava com taxas de juros estruturalmente mais baixas e cá estamos nós de novo acima dos 2 dígitos, né? E sem ter certeza ainda de onde vai parar. A curva já precifica 13% para o início do próximo ano. Então, entre esses valores, 12,75%, 13%, claro que ainda existem N indefinições no radar, a própria dinâmica de volatilidade das commodities. Então, petróleo acima de $100, claro que teve uma volatilidade, saiu de 130, foi para 100 de novo, agora fica entre 100 e 110, mas isso adiciona mais pressão de custos para toda uma cadeia produtiva. Mas a expectativa majoritária, né, é algo próximo de 12,75%, 13% neste momento, com base nas informações atuais. E esse cenário impacta, obviamente, o cenário varejista. Vamos falar de uma primeira? Magazine Luiza, que é uma das grandes queridinhas dos investidores, vem de uma queda muito forte no ano passado, esse ano mais de 20% de queda, ano passado mais 70% de queda. Se a gente for olhar, João, a magnitude dessa queda, Magalu, em valor de mercado, era negociada mais de 120 bilhões, na verdade. Hoje, pouco mais de 40 bilhões. Então, houve uma depreciação do valor de mercado muito grande. E é aquela empresa que o pessoal gostava de ficar brincando. Se você tivesse comprado um iPhone ou uma Magalu em 2015, 2016, você teria tanto hoje, já não dá para fazer essa brincadeira com tanto vigor mais. Né? Justamente, a dinâmica desse aspecto macroeconômico que nós mencionamos, de inflação maior e taxa de juros maior, tem prejudicado as operações. A Magalu, no quarto trimestre de 2021, reportou prejuízo líquido de 79 milhões. Só para a gente ter uma ideia de comparação, no quarto tri de 2020, ela reportou lucro de mais de 200 milhões. Então houve uma queda, principalmente do faturamento das lojas físicas. E quando a gente avalia os dados de vendas no varejo do IBGE, mensurado pelo IBGE, a gente percebe uma queda muito grande de um segmento que a Magalu está muito exposta, que é o segmento de móveis e eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Então, essa queda e esse cenário macro mais desafiador vai fazer com que esse segmento de bens duráveis ele venha demorar a tracionar. Sim. Então, assim, na nossa visão, esse ano, o ano de 2022, não é um ano muito bom para varejistas em bens duráveis. Então, a gente já trouxe aqui na semana passada, nós temos uma posição neutra, Magalu da mesma forma. Então, se os resultados decepcionaram, o consenso do mercado, não à toa, logo após a divulgação caiu 9% aproximadamente. E nós não entendemos que muitos investidores, às vezes, né, João? Caiu muito, vou comprar, porque vai recuperar.
não é assim que funciona, né? A gente tem que entender todo o contexto macroeconômico, todo o contexto também da empresa, microeconômico também, Sim. porque assim, como eu mencionei, teve prejuízo, teve redução de margem. E timing, né, também, porque não necessariamente a empresa é ruim, mas não está num momento bom e não tem um gatilho de curto prazo para fazer o papel de destravar valor, né? Então... Pode ser que 2023, a expectativa do mercado é que a gente tenha uma taxa de juros nesses níveis que a gente mencionou, 12, 13, e venha a se estabilizar durante 2023, inclusive podendo cair. Sim. Então, o setor de varejo, principalmente ligado a bens duráveis, esse não é o ano, mas ano que vem pode voltar no radar dos investidores e a gente pode voltar a recomendar. Sim. Então, e pode ser assim, uma coisa bem rápida também, né? Muito rápida. A questão é que depende de muitas variáveis, né? Então... muitas dinâmicas ali, né? Então, Magalu, o resultado veio abaixo do esperado, nós temos uma posição neutra para esses papéis. Vamos puxar outra agora dentro do varejo. Dentro dos shoppings. Dentro dos shoppings. Uma outra que é uma loja âncora dos shoppings, né? Que tem ali um grande espaço que é Lojas Renner. A queridinha do setor aí por muito tempo foi considerada o benchmark, né, do varejo brasileiro. Não somente do varejo, em termos de gestão eficiente aí dos últimos anos. José Galó, né, virou até livro, então bem famosa, bem respeitada no mercado. Era uma das ações que estavam na carteira de vários investidores, vários fundos renomados, né? Sim. E Lojas Renner reportou um resultado, lucro líquido de mais de 415 milhões, uma alta de mais de 17%, na comparação entre o quarto TRI de 2021 e o quarto TRI de 2020. A gente percebe, João, que dentro desse cenário que nós mencionamos, que pega um pouco shoppings, né? A Lojas Renner majoritariamente estão dentro dos shoppings. A gente percebe que a reabertura, mobilização das pessoas, vacinação acontecendo, isso permitiu que o quarto TRI, que sazonalmente favorece essas empresas de vestuário, ela teve bons resultados, apresentou crescimento de faturamento bruto, faturamento no digital. Antes não era comum a gente comentar sobre isso. Por isso que no começo da pandemia ela foi uma das que acabou sofrendo mais, porque ela não tinha esse jogo no digital ele tão bem desenvolvido. Teve que se desenvolver ali rapidamente, né? Então, hoje tem um faturamento importante que vem das vendas online. Várias empresas tiveram que se reestruturar nesse sentido. Mas assim, a gente entende que o varejo, nesse sentido de vestuário, ele deve destravar. Inclusive, quando a gente avalia Iguatemi Multiplan, os dados operacionais ali apresentados, uma das classes nas vendas totais que mais tiveram crescimento é justamente o vestuário. Então, o quarto TRI favoreceu amplamente as operações da companhia, da Lojas Renner, e a gente percebe que, historicamente, Renner negocia com um múltiplo mais caro que os pares, C&A, Guararapes, que é Riachuelo, né? Justamente. Então, nós temos uma visão muito construtiva para esse setor, né, com a volta. Tem um termo que o pessoal usa, que é compra por vingança. Nós tivemos ali uma demanda muito represada, as pessoas não saíam durante o auge da pandemia, 2020, parte de 2021. E agora a gente percebe essa mobilização das pessoas. E muita gente quer comprar uma nova roupa, um calçado, né, esses itens ligados à moda. Então ainda tem uma demanda muito represada que a gente acredita que vai seguir firme, mesmo nesse ambiente desafiador do aspecto macroeconômico, para o segmento de vestuário. Então, nós temos recomendação de compra para a Lojas Renner, preço-alvo em R$ 52,10. Portanto, é uma das grandes queridinhas do mercado e a gente entende que ela está bem descontada. Nós não falamos de um ponto importante, João, que no meio do ano passado ela fez um follow-on. Follow-on, pessoal, é uma emissão de novas ações. A empresa se capitalizou no mercado, emitiu novas ações, entrou mais dinheiro no caixa dela para ela avançar em novos projetos ou adquirir uma nova empresa. E o mercado esperava. Aí de M&A também, então buscando aí alvos. Justamente. O mercado tinha uma expectativa muito grande. Sim. A Renner vai comprar uma grande varejista que já tem um know-how do online ou não. Saíram várias vinculações, como Marisa, outras companhias que ela poderia, da Fit, que ela poderia comprar, mas de fato não teve nenhuma negociação nesse sentido concreta. Ela está com um caixa muito grande, mais de 5 bilhões. Então ela está bem capitalizada para poder fazer novas aquisições ou avançar em novos projetos. Eu acredito que sim, o time demorou muito. Sim. Não anunciou uma grande compra que poderia destravar muito valor para o papel. E querendo ou não, é algo que às vezes incomoda um pouco o mercado também, porque a empresa está capitalizada e aquele recurso fica parado lá e demora muito e não consegue arrumar nada. Né? Tinha uma expectativa muito grande.
Mas nós acreditamos que deve surgir algo nesse sentido ao longo dos próximos meses e que possa fazer um destrave para as ações LREN 3 para o longo prazo. Mas mantemos a nossa visão construtiva nesse papel. Agora vamos lá, João. Um outro varejo, esse que tem um crescimento secular e o termo pai de pet, mãe de pet está muito em vigor, né? Todo mundo colocando no Instagram lá, pai de pet. Inclusive você, né, João? Pai de pet, recentemente. Entrei para esse grupo agora. Já sabe muito bem como que é a dinâmica desse mercado. Você vai na Pets, é um horror, cara. E vamos falar dela. Vamos falar da Pets. Vamos falar dela. Resultados fortes, mais uma vez, um crescimento muito interessante ali de métricas como o próprio faturamento das lojas físicas, mas também hoje a gente percebe, assim como a Renner, uma penetração cada vez maior para o segmento online. Hoje 30% do faturamento vem das vendas online. Downloads de aplicativos, mais de 1 milhão de clientes cadastrados. Então assim, a gente percebe que uma empresa é uma varejista, mas que tem um apelo mais tech também, de tecnologia, de online, de manter toda essa conexão que é o omnichannel, a conexão entre a venda física e a venda online. Mas a Pets apresentou bons resultados, mais uma vez, foi a dinâmica toda ao longo de 2021, um lucro líquido de 31,9 milhões no quarto trimestre de 2021, uma alta de mais de 16% sobre igual trimestre de 2020. E assim, João, uma coisa que nos chama muito a atenção, e a Pets também é uma das nossas queridinhas aqui em várias carteiras, a gente indica a compra dela já há algum tempo, pouco depois do IPO, a gente já começou a recomendá-la, e a gente percebe alguns pontos interessantes. O primeiro, dinâmica qualitativa do setor. Nós temos ali um crescimento, esse termo que a gente mencionou, hoje retrata um pouco da nossa sociedade atual, a própria mudança dos hábitos das pessoas. Então, o termo pai de pet, mãe de pet é cada vez mais comum. A humanização dos animais de estimação. Então, se hoje a gente percebe uma propensão a comprar itens mais premium, mais caro, às vezes uma ração de melhor qualidade, brinquedos, né, os itens ali para os animais de estimação, tem uma propensão muito grande. Sim. Isso permite que a empresa venha a obter um faturamento maior. Outro ponto interessante é a fragmentação. Nós temos bem fragmentado. Hoje nós temos o quê? Muitas lojas em bairro. Então, sim, o market share hoje da Pets, ele é o maior market share desse segmento. Então, a tendência é que com a abertura de novas lojas, é uma empresa que vem de várias aquisições também, tem um apetite de M&A muito forte nos últimos tempos. Zidog, que destrava valor em vendas internacionais para a companhia. Teve compra de empresas de tapete higiênico de animais de estimação, empresas de conteúdo, a Cansei de Ser Gato. Então, assim, vem de um apetite muito grande de aquisição. Também fez um follow-on recentemente, no final do ano passado. A empresa está capitalizada e novas aquisições elas podem correr e destravar valor. Mas se não acontecer, não tem problema. O guidance que a gestão deu é que eles vão continuar nesse processo de abertura de lojas. Hoje a expectativa é mais de 50 lojas por ano. Essa abertura orgânica, esse crescimento orgânico, né, de fazer a expansão de lojas assim, sem ser por aquisição de outras empresas e tentar aumentar a receita. Então você vê que cada vez mais a gente acha Pets presentes em bons pontos comerciais, em novas localizações geográficas. Sim. E igual a gente estava brincando antes de pai de pet, de ir na Pets e tal, realmente é uma loja muito grande, muito bem colocado os produtos no lugar. Então você vai lá, você acaba gastando mais do que você queria gastar. Você vai lá para comprar ração, você volta com brinquedo, petisco, uma mantinha, uma cama melhor para o pet. Então realmente é uma empresa muito boa, o atendimento é muito legal, o ambiente é bem legal. Um shopping por animal. Exatamente. E tem para tudo quanto é tipo de pet, né? Não é só para cachorro e gato. Sim. Para peixe, papagaio, periquito, coelho, hamster, para tudo. Tem uma diversidade ali. Então, essa expectativa de expansão orgânica muito forte. O que a gente percebe, João, é uma dinâmica também da gestão, de aumentar a porcentagem de lojas fora de São Paulo. Hoje, São Paulo, Sudeste, região do Sudeste, mas principalmente São Paulo, há uma concentração de 56% das lojas. E assim, a empresa está cada vez mais mirando outros mercados. Então, nesse trimestre, ela abriu lojas, por exemplo, no Amazonas, no Nordeste, teve 2 estados no Nordeste também. Então acaba que hoje 44% das lojas estão fora de São Paulo e a tendência é que abra mais lojas fora desse eixo. E um ponto muito importante é que a gestão define que quando ela abre uma nova loja, eles têm X de expectativa de faturamento.
esse volume de faturamento ele tem vindo muito acima das expectativas. Então, esse crescimento, essa expectativa de abertura de mais 50 lojas, isso pode destravar muito valor, além de novas aquisições. A curva de maturação rápida também. Maturação rápida, justamente. Então, nós temos uma visão muito construtiva para pets. Recomendamos a compra de Pets 3 para o longo prazo e o nosso preço-alvo, R$ 28,10. Vamos lá, João, passamos por varejos diversificados aqui e vamos então para as consultoras. Vamos lá. O mercado imobiliário acaba sentindo direto aí o impacto desse ambiente de taxa de juros, de inflação. Então, ontem a gente viu a Cyrela divulgar os resultados, quase 220 milhões de reais de lucro líquido no quarto trimestre de 2021, uma queda aí de mais de 15% Sim. em relação ao mesmo período do ano passado. Agora, eu acho que o grande ponto aí, quando a gente pega a margem líquida da Cyrela no ano, né, ficou em cerca de 19%. E no outro ano anterior, que a gente vinha de um ambiente de taxa de juros baixa, bem favorável para o ambiente de construção civil, a margem líquida acabou comprimindo em mais de 30 pontos percentuais, que é uma compressão bem importante. O que acontece no geral na dinâmica do setor é que a taxa de juros mais alta acaba tanto aumentando os custos das empresas alavancadas, as construtoras alavancadas, as dívidas, né? Quanto impactando na ponta da demanda também, na receita Sim. que elas vão gerar, porque o financiamento imobiliário fica mais caro. Sim. Né? E quando a gente olha a Cyrela em si, ela está posicionada dentro de um segmento um pouco mais resiliente do que algumas outras construtoras que são mais focadas em baixa renda. Uhum. Então ela acaba tendo uma execução boa, tendo uma resiliência um pouco maior e também um histórico bom de execução passado, Sim. que ainda nos deixam otimistas aí com a empresa. Né? Porque ela, por exemplo, a própria Zetec, que são empresas com histórico sólido de execução passada e estão nesse segmento que é um pouco mais resiliente, a gente vê que as empresas negociam a múltiplos bem baratos. Né? Uhum. Então, o cenário de curto prazo é difícil para o setor como um todo, mas num momento como esse, as empresas de boa execução, de bom histórico e que já provaram que conseguem sobreviver por momentos assim, acabam se sobressaindo. Né? Então, acho que sobre Cyrela, no geral, é isso. Né? A gente gosta bastante da empresa, recomendação de compra para Cyrela. Mas o setor como um todo, no curto e médio prazo, a gente vê um pouco de dificuldade justamente volatilidade, por esse ambiente que a gente já comentou. Né? No caso da Cyrela, a gente percebe, João, que, salvo engano, foi o ano passado, ela fez a abertura, fez o IPO de várias subsidiárias. Sim. Então, teve a Planiplano, a Cury, teve a Lave também. Isso. Então, isso acabou dando uma inflada nos resultados líquidos, no lucro líquido dela. Não à toa, ela fez um excelente pagamento de dividendos. Sim. Mas é uma empresa, como você mesmo mencionou, deve ter mais resiliência em relação ao cenário que se avizinha. Aqui a gente tem uma fotografia do que foi o passado, do quarto trimestre de 2021. Mas agora o mercado ele sempre tenta antecipar o futuro Sim. e colocar no preço o futuro. Então, sim, a gente sabe que deve ter dificuldade de tracionar o resultado das construtoras como um todo, mas aqui a gente cabe colocar também a diversificação que tem de públicos-alvos. Sim. Um ponto importante, que foi uma outra construtora que divulgou o resultado, a Tendas no caso, ela teve muita dificuldade de ter uma performance positiva. Não à toa, ela teve uma queda muito forte no mercado. Uns 40% de queda. Sim, uma queda muito expressiva. O que a gente percebeu? Redução do faturamento com explosão de custos. Inflação atacando. A inflação, o índice nacional da construção civil, o índice de materiais básicos lá nas alturas, isso corrói margem das empresas. Sim. Aí com custo maior e o faturamento, na verdade, menor, a empresa apresentou prejuízo bruto, algo que não é tão comum de se ver entre as empresas. Aquele efeito que a gente comentou de os juros mais altos desestimula o financiamento e consequentemente é negativo para a receita dessas empresas. A inflação acaba aumentando os custos, na Tenda isso foi bem acentuado. Sim. E ainda tem a questão da alavancagem, etc., para qualquer construtora, né? Sim, justamente. Então, assim, a gente tem que olhar com uma lupa esse ano para as construtoras, mas as construtoras mais expostas ao programa Casa Verde e Amarela devem ter mais dificuldade de tracionar resultado ao longo de 2022. E teve a MRV. Né? Se a gente for olhar a MRV, né, eu acho que ela teve um contraponto bem positivo no balanço desse resultado, desse trimestre, que foi justamente a subsidiária da MRV nos Estados Unidos, que é a HS. Então, a subsidiária lá fora acabou salvando, aí, entre aspas, né, o resultado daqui, que também está pressionado, dado o contexto aqui nacional. Justamente.
Então vamos lá, mesmo assim, nós temos uma visão também positiva para a Cyrela no longo prazo, apesar de que no curto prazo deve ter mais volatilidade e seguir esse cenário macroeconômico que nós já traçamos aqui de mais inflação e mais taxa de juros. Bom, vamos finalizar com ela, a nossa bolsa, né? A B3. Vamos falar dos resultados da B3, João? Não, vamos lá. A B3, né, a nossa bolsa, apresentou resultados aí, bem próximos dos resultados apresentados no quarto trimestre do ano passado. Então, depois que a gente exclui os não recorrentes, a receita e até mesmo o lucro líquido ficaram bem próximos. O que a gente observou no resultado desse trimestre, né, é uma certa pressão que já vem acontecendo há um tempo, de acordo com as novas políticas de tarifação da B3, que é justamente, né, na minha visão, uma tentativa de se manter competitiva, já antecipando uma possível concorrência. Então, o que a B3 faz? Né? Muito se fala em concorrência, eu acho que ano passado os papéis dela sofreram muito com esse assunto de uma possível concorrência aqui no Brasil, que até... Não é de hoje também, né, João? Uma empresa que opera com mais de 70% de margem EBITDA... Chama atenção com certeza de outras. vai chamar a concorrência. Justamente. E tem diversas barreiras de entrada, mas cada vez mais essas barreiras vão sendo atacadas ali por potenciais novos players. Então, vai ficando iminente, né, cada vez mais próximo uma entrada. Então, o que a B3 faz? Ela tenta já se antecipar e se tornar mais competitiva para dificultar ainda mais a entrada de outro player. E isso acaba pressionando um pouco o crescimento de receita, porque ela começa a ter umas políticas de tarifas mais baratas, uma política intermediária ali, justamente para se tornar mais competitiva. Isso acaba impactando um pouco o crescimento. A gente acha que, apesar disso, é uma empresa ainda excelente, que ainda opera com margens enormes, difícil de achar, empresas com margens como a da B3. E eles continuam fazendo iniciativas que vão fomentar aí o crescimento no longo prazo. Né? Então, no trimestre mesmo, a gente teve a conclusão da aquisição da Neoway, que eu acho que realmente pode ser algo transformacional para a B3, porque eles têm dados muito valiosos ali, né? Um banco de dados muito valiosos. E com a Neoway, que é uma empresa de analytics, de big data, eles conseguem evoluir em como monetizar esses bancos de dados, né? Porque isso pode ser transformado em informação e pode ser monetizado, né, de diversas formas. E eu acho que essa aquisição pode até compensar no longo prazo essa pressão que eles vêm tendo em função dessas quedas de tarifas, de ter que se tornar mais competitivo, justamente criando essa nova avenida de crescimento aí de receitas com dados. Então, a gente teve isso, a gente tem novos produtos também, né? Futuro de soja, do Eurostock 50, do DAX. Fiagro. O próprio Fiagro, né, também, que vem ganhando tração, então novos produtos vão surgindo. A gente, assim, segue gostando bastante da empresa. A B3 é uma empresa que opera com margens fora de igual no Brasil. Querendo ou não, por enquanto é a única operadora aqui, né? A única bolsa que a gente tem no Brasil, apesar de enfrentar algum tipo de concorrência, às vezes para IPO, por exemplo, que algumas empresas vão para fora. Mas no Brasil ela é a única bolsa, então ela tem assim, várias vantagens competitivas. Perfeito. E tem um desconto em relação às bolsas globais também. A gente tem que colocar esse ponto. Sim, então eu acho que esse desconto muito se deve tanto a esse medo de ter uma concorrência aqui, e um detalhe interessante é que essa concorrência já existe lá fora, né? Na maioria dos países, na maioria dos mercados desenvolvidos, não é apenas uma bolsa. A gente já tem mercados com diversas bolsas e assim, elas continuam sobrevivendo e gerando caixa, né? Não é o fim do mundo, não é porque vai entrar um novo concorrente que vai acabar aquele mercado. Então, acho que o mercado exagera um pouco isso e também tem a questão daquela contingência judicial ali, que é um valor relevante, a gente estima algo em torno de R$5 por ação, mas o que fez o mercado penalizar tanto a ação por causa disso foi isso ter saído de uma perda remota para uma possível. Né, que continua sendo algo um pouco mais, não tão factível, não necessariamente vai acontecer, e se acontecer também, uma perda judicial dessa magnitude, não vai acontecer de uma vez, né? Não deve 10 bilhões aqui. Você não vai pagar 10 bilhões assim em cash D1, né? Cara, vai ser parcelado, vai ser negociado, vai pagar menos, vai pagar em 5, 10 anos, sei lá. Então, eu acho que o mercado exagera um pouco nesses pontos negativos, e pelo preço que o papel tá, acho que assim, a gente tem bastante margem de segurança, né? Então, a gente gosta bastante da B3 também, eu acho que a recomendação para o B3 por longo prazo é de compra.
diversas avenidas de crescimento, sólida execução, um management super competente. Então a gente gosta bastante da empresa também. Perfeito. Ótimo, pessoal. Assim nós encerramos mais essa semana, trazendo para todos vocês as principais empresas. Na próxima semana também estaremos aqui. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, coloque nos comentários também o que vocês querem ver aqui no nosso canal. E eu quero agradecer a participação do João. Muito obrigado, João. Obrigado, Lucas. Sempre um prazer estar aqui. E vamos se inscrever no canal, porque semana que vem tem mais vídeos de temporada de balanço, que está chegando ao final, mas depois vem novos conteúdos por aí. Perfeito, João. Pessoal, muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.